próximo ponto é a metáfora. Falar do mito, da história, como metáfora. Por quê? Isso aqui vai permitir que a gente entenda melhor os conceitos de metamito, de pseudomito e contramito. Que é assim, talvez seja uma das coisas mais importantes desse curso inteiro. Vamos lá. A ideia é que a metáfora ela não é nem falsa e nem um fato. Ela está no meio do caminho. Você não pode falar que uma metáfora é falsa, mas também não pode falar que ela diz respeito a algo factual, material. E é justamente nessa categoria que o mito se encontra. Como a gente falou lá na primeira aula. Ele parte da mentira para contar a verdade. Ao contrário da história que parte da verdade para contar uma mentira. Né? E a questão, como a gente já falou, das interpretações do conhecimento é que, embora o mito seja temporal, as nossas interpretações se corrompem. A gente acostuma com as interpretações da história, a gente acaba... É natural, a gente acaba elegendo aquela interpretação. Olha, essa aqui é a melhor interpretação. E com o tempo a gente começa a achar, opa, é isso aqui. Essa é a correta. Né? E é única. E quando você vira essa chavinha, acabou a sutileza, acabou a história. Né? Porque a metáfora, ela pode e precisa mudar. Certo? Enquanto o mito é temporal, né? Mas a metáfora vai mudando. Por quê? O mito ele precisa de uma contínua ressignificação. Uma vez que há uma corrupção da interpretação, ela precisa ser reinterpretada. Uma nova metáfora precisa surgir para aquele mito continuar estimulando, continuar inspirando e não escravizando as mentes das pessoas. Certo? Por isso que a insistência em literalismo das histórias, historicidade das histórias, ou seja, olha, isso aqui aconteceu mesmo. Tem até um disfarce moderno desse literalismo de historicidade, que é bem interessante ver esse fenômeno, que é quando o pessoal começa a querer inserir elementos para manter a historicidade e literalismo. Fala, olha, na verdade, aqui, ó, eles não eram deuses, eles eram alienígenas. Olha, não, isso aqui, na verdade, eles eram ah, os vikings que atravessaram e chegaram lá na América, eles eram tão diferentes que eram considerados espíritos. Enfim, é uma insistência no material da coisa, em querer transformar o mítico e o ficcional em relato e manter as coisas sempre aqui no nível mais baixo. Porque essa insistência no literalismo e na historicidade leva, no conceito heideggeriano, né, de enquadramento. O enquadramento, a grosso modo, é quando você resume uma... A gente já falou disso nas primeiras aulas lá. Quando você tenta reduzir algo ao mínimo dele. Por exemplo, quando você olha para uma floresta e só enxerga madeira. Olha essa floresta aqui, nossa, quanta madeira que eu posso cortar e vender. Ou olha para um vale maravilhoso e fala, nossa, isso aqui dá para construir uma represa aqui. Ou seja, você esquece toda a infinitude e profundidade das coisas e olha para elas apenas segundo a utilidade que ela pode ter para você. Esse é o enquadramento. Uma redução às coisas enquanto recurso útil. Tá, isso aqui é uma introdução para o conceito aqui de pseudomito e contramito. É que assim, a gente está vendo isso todos os dias diante dos nossos olhos. Talvez em toda época seja assim, né? Bom, primeiramente, existe o conceito natural de contração. O que é contração? É um fenômeno da consciência. Porque a consciência ela pode contrair ou expandir, certo? Uma consciência expandida, a gente fala que essa consciência está com a mindfulness elevada, né? Presença elevada. A gente tem naturalmente uma expansão da consciência, por exemplo, quando está no topo de uma montanha e enxerga de longe, assim. Né? Tem uma vista bonita, ampla, a consciência se expande. A gente tem uma contração natural quando está com raiva, por exemplo, e diante do objeto da nossa raiva, a consciência contrai, ela fica tensa, pressionada,
E a gente fica até com uma tensão mesmo na testa aqui, tal, no corpo. Mas tem um outro tipo de contração da consciência, que é quando a gente está ouvindo uma história. Ou quando a gente está vendo uma tela de celular, por exemplo. É o que? A consciência se contrai ao redor daquela, daquela narrativa. E ela começa a esquecer de todo o resto. Assim como a consciência começa a se contrair ao redor da tela do celular e esquece de todo o resto, quando a gente está ouvindo uma história interessante, acontece a mesma coisa. Quando você está no cinema, você esquece de si mesmo. Você esquece de ir no banheiro muitas vezes. Você esquece da sua própria existência, além daquela narrativa. Quem gruda a gente numa narrativa é o elemento água, ou seja, as emoções. Por isso que uma notícia que quer te manipular, ela começa sempre pelo emocional. Fala assim, olha que absurdo nisso aqui e tal. Ela tenta te deixar com raiva ou emocionado de alguma forma. Por quê? Através da emoção, a sua consciência se contrai. Aí é a parte destrutiva, que é a queda. Quando a consciência cai na história, cai na narrativa. Contrair é normal, para você prestar atenção e se engajar. A queda é quando é como se você transformasse aquela história num óculos de realidade e colocasse ele, aquela narrativa. E pronto, agora você enxerga as coisas segundo aquela ótica. Então, por exemplo, a narrativa, né? A notícia, que ela vem toda cheia de emoção, querendo te despertar algum tipo de emoção para que você caia naquela notícia, acredite naquela história, pense naqueles termos, sinta aquelas coisas, enfim. É através desse processo de contração e queda que os pseudomitos se espalham por aí. Tá? As histórias podem decair em pseudomitos. Primeiro, mais importante, todas as histórias. A história em si não vai decair, né? Quem acaba decaindo é a interpretação. A gente esquece a história e olha só para a interpretação. Mas essa interpretação, que ela acaba engolindo a história, pelo menos temporariamente, ela dá pra gente a ilusão da certeza. A ilusão de que a gente sabe do que se trata o mundo, do que se trata a vida, do que é o melhor. Que no fundo é isso, ninguém sabe de nada. Mas a maioria das pessoas não sabem que elas não têm certeza das coisas. Saber no sentido de ter certeza, né? Ninguém tem certeza de nada. Nesse nível aqui da racionalidade, das ideias, né, do pensamento. Ninguém tem certeza do que é melhor, ninguém tem certeza de nada. Mas o pseudomito te dá a ilusão da certeza. E essa ilusão é que causa a cegueira. Então, enquanto uma história viva, genuína, ela amplia a sua visão de mundo e te faz enxergar mais camadas, o pseudomito é o contrário, ela te cega, ela faz te enxergar menos. Como o tapa-olho aqui do... Tapa-olho não, antolho do boi, do cavalo, né? E uma das maneiras mais imediatas, né, é essa simplicidade. O pseudomito ele tende a ser sedutoramente simples. Uma coisa tendendo a falar de algo complexo, multifacetado, multicamadas, de alguma maneira muito simples. Muitas vezes, né, elegendo ali um bode expiatório, um inimigo. O inimigo é uma maneira muito rápida também de fazer isso. Ó, tudo que tem de ruim é por culpa de X. Então, a única coisa que a gente precisa fazer para resolver o mundo é odiar e destruir X. Pô, tem certeza que é tão simples assim o mundo? A vida? Enfim, a ideia é que é uma interpretação simples o suficiente para a mente entender no nível do ego. E aí você fica com aquela ilusão sedutora de que, uau, eu entendi. E cai na história. Bom, e aí todos os conhecimentos eles se degradam automaticamente. O arquetípico vira estereotípico. Estereotípico é a raiz do preconceito, né? Então, ah, toda mulher é X, todo homem é Y, toda, sei lá, etnia Z é tal, tal, tal. É quando a gente
coloca as coisas em caixinhas rígidas e não permite que elas sejam qualquer outra coisa, digamos. Então, esses são os estereótipos, né? São preconceitos, na verdade. Então, o arquétipo vira estereótipo. A religião vira ortodoxia. Então, ao invés de conectar com o transcendente, ela vira só uma repetição morta de axiomas e dogmas que ninguém sabe mais o que significa. Vamos chamar. A arte vira propaganda. Tudo isso, todas essas... A filosofia vira ideologia, a ciência vira crença. Por quê? Essas versões deturpadas dos conhecimentos, elas vão servir para um único propósito, que é a propagação do pseudomito. O pseudomito é como se fosse um câncer, um vírus, assim. A única coisa que ele quer é se espalhar. Enquanto ele se espalha, ele destrói. Divide, destrói, né? Fomenta ódio, divisão. Então, os 4 conhecimentos, né? Eles se tornam, na verdade, veículos dessa expansão, dessa propagação viral, assim. E a tendência é a produção de seitas. Essas massas de orques, de zumbis que tem nas histórias, você pode pensar nessas massas como seitas. Você percebe uma mentalidade, ou a ausência de mentalidade, no caso do zumbi, mas um comportamento massificado, né? Um comportamento repetitivo, como o vírus, que ele repete a si mesmo. Uma coisa industrial, em contraste ao artesanal, onde cada pessoa é única. As pessoas elas vão ficando cópias de um molde vazio. Né? Tá. E aí o pulo do gato é que nenhuma história, nenhum mito verdadeiro tem inimigos. Porque ele tá num nível muito acima dessas diferenças, dessas divisões sociais. As histórias não têm inimigos, mas os pseudomitos têm inimigos. E todo pseudomito naturalmente vai forçar, vai provocar o nascimento de um pseudomito oposto. Tá? Que a gente vai dar um nome especial para esse pseudomito oposto, é o chamado contramito. O contramito também é um pseudomito, tá? Só que ele é o pseudomito nascido como que em oposição. Porque é o seguinte, uma das características fundamentais do pseudomito é o silenciamento das vozes discordantes. É como se fosse um megafone, assim, que não deixa mais ninguém falar. E essas vozes que foram silenciadas, elas vão para onde? Vão para a sombra. E ali na sombra elas começam a fermentar justamente o pseudomito oposto. Né? Enfim, você tem uma dinâmica onde 2 pseudomitos opostos vão entrar em rota de colisão e vão se matar, vão se destruir. Tá? E é natural. Então você tem um rompimento aqui do diálogo. A grande questão do logos, o logos quer dizer também, tem a ver com dialética, com diálogo, é que você tem um componente yin e yang das coisas que eles precisam estar ouvindo um ao outro em diálogo para ter ali um avanço gradual em direção à verdade, em direção ao melhor a cada momento. E uma vez que você tem um rompimento dessa dialética, uma espécie de divórcio entre o yin e o yang, aí vai surgir esse padrão de pseudomito e contramito. Porque se tornam esses dois lados rompidos, eles se tornam igualmente cegos, um para o nível do outro. Enfim. Então não é ingênua, tá? Histórias não são ingênuas, elas podem causar coisas lindas, né? Como o nascimento de uma cultura, mas elas podem causar destruição do mundo. Elas podem causar morte, sofrimento e aniquilação também. E os governos políticos e organizações de várias intenções, em geral, têm esse conhecimento, no mínimo essa intuição, de que as narrativas são importantes,
E aí o que você tem agora é uma guerra de narrativas, né? Tá. Ah, eu acho que só caindo num pseudomito para ter essa percepção do quão grave é, do quanto, de como é você entrar numa história e ficar preso nela, tá? É uma experiência também protetora, no certo sentido, como uma vacina. Uma vez que você conseguiu sair daquilo, você, opa, já sei como é, né?